Após 9 anos de sucessivas interrupções, o STF finalizou no último dia 26 de junho o julgamento que descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal no Brasil e fixou a quantia de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. Será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, até que o Congresso venha a legislar a respeito. Com a decisão, não comete mais crime penal quem transportar, adquirir, guardar ou tiver consigo até 40 gramas da substância. Para esclarecer algumas dúvidas, nós procuramos especialistas para falar sobre o assunto. De que forma essa decisão irá impactar na vida do brasileiro? A maconha, afinal, está ou não liberada no Brasil? E as forças de segurança, isso mudará a forma de agir, de combater o crime? Nós conversamos com delegados, advogados criminalistas e também com a Polícia Militar para falar sobre de que forma essa mudança irá impactar diretamente no dia a dia. Bem, quanto ao fundamento da decisão do STF, que decidiu aí descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, essa decisão foi fundada com base na autonomia da vontade, na individualidade de cada cidadão, de escolher o caminho que ele deve seguir, né? E da intimidade. Porque o STF entendeu assim, cada um é capaz de decidir o caminho que deseja seguir e o Estado não pode interferir nessa escolha do cidadão. Essa é a base, né, teórica ali, com base em direitos fundamentais que o STF decidiu. Agora, quais são os efeitos práticos aí dessa decisão? Tiago, não houve a legalização da maconha. O que houve foi a descriminalização. Lá no artigo 28 da Lei 11.343, há lá estipulando que existe o crime de porte de droga para consumo pessoal. E que tem como penas aí a prestação de serviço à comunidade, a advertência dos efeitos da droga e a frequência a cursos para informar sobre os efeitos nocivos da droga. E agora, com essa decisão do STF, o porte de maconha passou a ser uma medida administrativa, passou a ser uma infração administrativa e não mais um crime. Para a Polícia Civil, a alteração feita pelo STF não muda em nada o combate ao crime. Mas, como explica o Dr. Arthur, no momento da prisão, uma análise será feita. E mesmo que o suspeito seja pego com menos de 40 gramas da substância, poderá ainda assim ser condenado por tráfico. E no nosso trabalho não impacta em nada. As abordagens vão continuar sendo feitas da mesma forma que eram feitas anteriormente. A decisão do STF, colocando um parâmetro de 40 gramas de maconha, né, popularmente conhecida como maconha, ela simplesmente é um parâmetro que se utiliza como um parâmetro moderado para se poder encaixar aquilo como uso e não tráfico de drogas. Mas tudo depende, até conforme a própria decisão do STF, do caso concreto. Pode ser que o indivíduo esteja com apenas 10 gramas de maconha. No entanto, pela forma como ela está armazenada, o local em que foi encontrado, a pessoa com quem foi encontrado, as circunstâncias do fato podem mostrar que, na verdade, aquelas 10 gramas de maconha não eram para simples uso, mas eram, no caso, como utilizada para vender para tráfico de drogas. Sendo assim, aquele indivíduo, mesmo com 10 gramas de maconha, pode ser enquadrado como tráfico de drogas. Bem, o STF definiu que o porte e a posse de maconha de até 40 gramas e também 6 pés de maconhas plantado constitui aí a figura típica do usuário. Contudo, esses critérios, eles não são critérios absolutos, porque há de convir comigo que 40 gramas de maconha realmente é muita coisa. Eu mesmo fiquei 6 anos e meio na polícia e poucas foram as vezes que a gente prendeu droga acima dessa quantidade. Então é uma quantidade realmente relevante. Então, qual que é o critério que as autoridades, o judiciário, tomará aí
para definir se a pessoa é usuário ou traficante. É que, além da posse e do porte da droga, será avaliado também a circunstância que aponte para a mercância dessa droga. Por exemplo, o porte de balanças de precisão, os locais em que foram apreendidos essa droga, se é local típico de tráfico de drogas. Nós temos também as circunstâncias ali de posse de material para endolar essa droga. Então, todos esses critérios analisados conjuntamente, nenhum deles de maneira isolada vai ser capaz de definir se é usuário ou traficante, mas sim a análise circunstancial de tudo ali. Aí sim a autoridade chegará a essa definição se há uma figura típica de tráfico ou de uso e consumo de maconha aí nesse caso. A Polícia Militar trabalha na linha de frente do combate ao tráfico de drogas, mas segundo o subcomandante do 19º Batalhão, o Major Brant, a decisão do STF não muda em nada a forma de abordagem e de trabalho da polícia. Na realidade, nós não temos nenhuma mudança realmente na atividade de repressão ao uso e consumo de drogas, né? O que, na realidade, a Polícia Militar irá adotar é aquilo que já vinha sendo adotado quando nós deparávamos com o usuário, né? Anteriormente, nós estávamos fazendo o TCO, porque estava, então, sobre a competência do GCRIM, né? Amparado aí pela Lei 9.099, considerando que o uso, na realidade, ele se especificava dentro daquelas situações de crime de menor potencial ofensivo, do qual não cabia, inclusive, a prisão. Não havia uma pena privativa de liberdade para essas situações. Agora, com a decisão do Supremo, o que nós iremos fazer é identificar o material, apreendê-lo, fazer uma ocorrência direcionada para o juízo do GCRIM e ali outras providências serão tomadas conforme a decisão que foi exarada. A pessoa que ela for pega, ela vai ser, de qualquer forma, conduzida à delegacia? Sim, de qualquer forma, ali tem uma infração, que o indivíduo é conduzido à delegacia ou, como pode se tratar apenas de um TCO de uso, vai ser conduzido até o local da Polícia Militar e se faz o procedimento devido. Se enquadrar como uso, não há prisão. No entanto, se enquadrar como tráfico de drogas, aí é aquele procedimento já conhecido, um auto de prisão em flagrante ou então para internação de um menor, a depender do caso concreto. Essa decisão, ela, para diferenciar do traficante do usuário, ela vai ser feita ainda na operação ou é necessário trazer a pessoa até aqui? Sim, por óbvio que o caso concreto pode ser que seja tão claro aquela situação de uso que a própria Polícia Militar faz esse julgamento e dá o devido andamento do caso como uso de droga e não como tráfico. Mas se as circunstâncias estiverem um pouco nebulosas, aí o procedimento correto seria trazer a Delegacia de Polícia Civil para que o delegado de polícia analise se trata de tráfico ou de uso. Mas repito que mesmo que o indivíduo seja encontrado com uma porçãozinha de maconha, mesmo que seja mínima, 2 gramas de maconha, se ficar configurado que se trata de tráfico, e tráfico, quando a gente coloca, são vários verbos que se enquadram no tráfico, como transportar, trazer consigo, vender, enfim, são vários verbos que podem se enquadrar como tráfico de drogas, e se enquadrar como tráfico de drogas, independentemente da quantidade, será preso como traficante de drogas. Nesses casos que envolvem o tráfico ilícito de entorpecente ou mesmo o uso, né, de outras substâncias que não a cannabis sativa, a maconha no caso, né, elas ficarão a cargo da Polícia Civil de olhar outras circunstâncias que poderão dizer se aquela circunstância, ou melhor, aquela situação com a qual a Polícia Militar se deparou é ou não uma circunstância que encaminha para o uso ou para o tráfico. Um dos assuntos mais debatidos pelo STF quando da análise desse caso foi justamente os critérios utilizados pelo policial. Porque as estatísticas apontam que a maioria das pessoas que têm um enquadramento como traficantes tratam-se de cidadãos que estão às margens da sociedade. São jovens, negros, pobres, que encontram-se ali marginalizados e que são pegos muitas vezes com pequenas quantidades e que, devido a esses critérios raciais e socioeconômicos, são enquadrados como traficantes. E que isso são palavras, do STF, com base em pesquisas e estatísticas, e que um cidadão rico, branco, em circunstâncias semelhantes,
ele é enquadrado como usuário. Então, há sim agora uma importância maior quanto à atuação do policial para saber dosar esses critérios e chegar nessa... Porque o policial, ele é o responsável pelo primeiro diagnóstico, se é sim traficante ou usuário. Então, o policial, com base em critérios objetivos e não subjetivos, e não de mero, como a gente fala, né, na caserna, tirocínio policial, não isso, isso está rechaçado, mas sim com base em critérios objetivos é que vai definir. E há essa importância, sim, da atuação do policial nesse crivo, nessa análise que transborda a análise subjetiva do agente ali. Essa decisão, ela contempla outros tipos de drogas ou somente a maconha? Essa decisão específica, ela diz respeito à maconha. Esse é, inclusive, um ponto de controvérsia entre os estudiosos do tema. Por quê? Já que a decisão do STF foi fundamentada na autonomia da vontade, no direito à privacidade, na autodeterminação do indivíduo, e o STF fala assim, não, mas espera aí, nós vamos permitir apenas a questão do uso e consumo da maconha, né? Vai se tornar aí infração administrativa apenas a maconha, aí passa-se a questionar até os próprios fundamentos da decisão. Isso é, inclusive, importante destacar para a população e também para os policiais, que eles vêm e perguntam, e aí, o que agora nós vamos fazer? Aí, no aspecto operacional mesmo, quanto ao uso e consumo da maconha, até 40 gramas, apontando as circunstâncias objetivas que se trata de um usuário, será conduzido para a lavratura do TCO. Embora não seja mais crime, será lavrado o TCO para fins de aplicação das sanções administrativas. Independentemente da droga em que a pessoa for apreendida, né, ela se enquadra no tráfico. É lógico que isso passa pelo crivo, no caso da delegada de polícia, que está com a pasta de tóxicos. No entanto, independentemente da quantidade e da droga que for apreendida, a depender das circunstâncias, pode se enquadrar como tráfico de drogas e a pessoa ser presa em flagrante, bem como indiciada por esse crime. Essa decisão, ela abre um precedente para aquela pessoa, um precedente jurídico para aquela pessoa que já foi condenada em tribunal por porte ou posse ilegal de drogas, muitas vezes até por uma quantidade inferior? Em relação àquelas pessoas que foram condenadas pelo crime de porte e posse de drogas para uso pessoal, houve aí uma abolitio criminis, quando nós tratamos da questão da maconha, porque não se trata mais de crime de porte de drogas. Então, essa pessoa, ela não será reincidente para todos os efeitos. Agora, em relação àqueles que eventualmente estejam cumprindo pena ou que tenham sido já condenados e que já cumpriram as suas penas, o que é necessário fazer? Procurar um profissional, um advogado especialista, né, de preferência, para que esse advogado possa entrar com uma ação própria, buscando, sim, né, a absolvição dessa condenação que adveio aí de eventual porte de maconha de uma quantidade até 40 gramas. Porque se essa condenação ela está dissociada de critérios objetivos que apontem para a mercância de drogas, simplesmente a pessoa foi condenada porque estava na posse ou no porte de maconha até 40 gramas, ela está passível sim de revisão criminal e se livrar dessa eventual condenação aí por tráfico de drogas.